Bom dia, eu me chamo Lopes, eu sou pastor evangélico, eu moro em São José dos Campos, São Paulo. Quero ser grato a Deus pela oportunidade que Deus me dá de fazer a sua obra. Eu estou aqui fazendo a obra de Deus pelo seu amor. Sou grato a Deus pela salvação da minha alma. Eu agradeço a Deus todos os dias nas minhas orações pela salvação da minha alma, pela bênção de Deus na minha casa, na minha família, na vida dos filhos. Deus tem sido misericordioso, bondoso, compassivo. Sou grato ao Senhor. Sejam todos bem-vindos a este canal Maravilha da Lei. A você, homem, você, mulher, você, jovem, você, criança. Sejam todos bem-vindos a este canal Maravilha da Lei, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua casa, abençoe sua vida, abençoe sua família e abençoe os seus negócios. Que Deus cuide de você, em nome de Jesus. Hoje eu quero comentar um assunto muito interessante e que tem relacionamento com a salvação da nossa alma. O que há de tão importante em nós que o nosso adversário ambiciona? O que há de tão importante em nós? A nossa alma. A sua alma é muito importante. E o cão, o inimigo, deseja, ele ambiciona destruir a alma do homem. Deus nos ama. Deus ama você. O que Deus nos ama? Deus ama a nossa alma. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diante dessa mensagem, eu costumo dizer, Deus ama você. Deus ama você. E deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer no seu lugar, para que você não pereça, mas você tenha vida eterna. Aleluia. Hoje eu quero comentar de maneira muito rápida, muito resumida. Eu quero falar sobre expiação e propiciação. O que é expiação? O que é propiciação? Eu vou ler um texto da palavra e já volto a comentar. O texto que eu vou ler está escrito por João na primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. Diz assim: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém? Expiação e propiciação são dois cerimoniais divinos determinados por Deus. Dois cerimoniais. A expiação no Velho Testamento. Está bem descrito a expiação no livro de Levítico, capítulo 16. Deus determinou o que se chama de dia da expiação. Dia da expiação. Ou seja, Deus determinou pela mão de Moisés que todo o povo judeu e os estrangeiros que vivessem com os judeus, todo o povo judeu, se reunisse no dia 10
do 7º mês do calendário judaico. Vou repetir. No dia 10, no 7º mês, todo o povo judeu e os estrangeiros que conviviam com os judeus deveriam se reunir num cerimonial, num arraial, para a celebração do dia da expiação. Nesse dia da expiação, era para que o sacerdote representasse o povo diante de Deus. O sacerdote deveria se banhar, vestir suas roupas sacerdotais, as roupas festivais, deveria apresentar um novilho de sacrifício diante de Deus pela sua vida, pela sua casa. Esse era o cerimonial do sacerdote, apresentar um novilho sacrificado pela sua vida, pela sua casa. Após isso, ele apresentava 2 bodes, um sacrificado diante do Senhor, de imediato, e um outro era levado ao deserto. Só que, antes desse bode ser levado ao deserto, simbolicamente, o sacerdote, depois de feito o cerimonial pela vida dele, o sacerdote orava com as mãos impostas sobre a cabeça do bode. O sacerdote impunha suas mãos sobre a cabeça do bode. Simbolicamente, ele estava orando, apresentando a Deus todos os pecados da nação judaica. Todos os pecados estavam ali, simbolicamente. Esse bode, pela mão de um mensageiro, levado ao deserto. É preciso dizer que esse mensageiro, ele tinha uma corda amarrada ao seu corpo e ele ia guiado pela corda. O mensageiro levava o bode até uma determinada distância e quando a corda findava, ele retornava guiado pela corda. Chama-se, então, esse cerimonial Dia da Expiação. O que Deus queria com esse dia da expiação? Deus estava querendo que esse cerimonial, o dia de expiação, com esse sacrifício apresentado, a ira de Deus, exatamente isso, o objetivo do dia da expiação era isso, a ira de Deus era afastada do pecado do homem. Esse cerimonial, esse sacrifício, tinha duração de 1 ano. Durante 1 ano, valendo esse sacrifício, a ira de Deus contra o pecado do homem era afastada e o homem então estava livre diante de Deus. Durante 1 ano, era preciso deixar muito claro isso. Esse sacrifício era durante a validade de 1 ano. No ano seguinte, teria que se renovar esse cerimonial, esse sacrifício de animal. Então, o dia da expiação era justamente isso, para afastar a ira de Deus do pecado do homem. Isso é a expiação. Está narrado capítulo 16 do livro de Levítico. E a propiciação? A propiciação seria quase que a mesma coisa que a expiação. Se lá no Velho Testamento Deus fez uso de animais para apresentar o sacrifício, no Novo Testamento Deus nos apresenta o seu Filho, Jesus Cristo. Nós sabemos, pela palavra de Deus, a nossa natureza humana é pecaminosa. E Deus sabe disso. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado. E Deus sabe que a nossa natureza humana é pecaminosa, é inclinada ao pecado, é falha. Deus sabe disso. Mas a Bíblia diz também que Deus ama o pecador. Deus ama você. Deus ama a sua criação. O homem
é a criatura, é a criação de Deus. E Deus ama. Mas Deus abomina o pecado. E por conta do pecado, porque Deus é santo, 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 e por conta do pecado, foi que o Senhor enviou seu Filho, Jesus Cristo, a este mundo, para morrer no nosso lugar, para pagar o preço do nosso pecado. Por isso que a Bíblia diz que ele é a propiciação. O que é propiciação, pastor? Propiciação vem do termo propiciar. Propiciar quer dizer tornar favorável, tornar justificável, tornar aceitável, tornar agradável. Propiciar, tornar justificado. Então o Senhor Jesus Cristo, com o seu sacrifício na cruz do Calvário, tornou propícia a minha apresentação diante do Senhor. Tornou propícia a sua apresentação diante de Deus. Deus recebe você pelo sacrifício de Jesus Cristo. Ele agora já não vê mais o nosso pecado. Ele vê o sacrifício de Jesus Cristo, o sangue jorrado, seu corpo rasgado, em prol de quê? De ser a nossa propiciação. Aleluia. O Senhor é a nossa propiciação. O que diz a Bíblia, Romanos 5:1? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. O sacrifício de Jesus Cristo tornou propícia a nossa apresentação diante de Deus. Tornou aceitável. Deus passou a aceitar a nossa presença. O sacrifício de Jesus Cristo tornou justificada a nossa presença diante de Deus. Que lá no Velho Testamento era feita a expiação com sacrifício, com sangue de animal. No Novo Testamento agora é a pessoa bendita de Jesus. Já não mais precisa repetir o sacrifício anualmente, já não mais precisa. O sacrifício de Jesus Cristo é um sacrifício vicário, substitutivo, um sacrifício eterno. Aleluia. Então, o sacrifício de Jesus Cristo, ele cobre, ele afasta de vez aquilo que era por um ano. O sacrifício de Jesus Cristo é eterno. Afasta de Deus a ira de Deus contra nós, contra os nossos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Dê glória a Deus, agradeça a Deus a salvação da sua alma. Aquilo que o inimigo ambiciona, quer destruir a sua alma, Deus ama. Deus ama você, Deus ama a sua alma. E por amor à sua alma, foi que o Senhor enviou Jesus Cristo para ele ser a nossa propiciação. A propiciação, a salvação da nossa alma está no sacrifício de Jesus. Aleluia. Eu sou grato ao Senhor pela salvação da nossa alma. Que Deus em que Jesus te abençoe.